Boa tarde a todas, pessoal, as autoridades aqui presentes, público que também nos assiste também pela TV Câmara. Estamos dando início à primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Primeiro, para explicar qual é o objetivo da criação, da constituição dessa frente, e antes de falar sobre isso aí, eu gostaria de chamar aqui à mesa, para poder compor aqui com a gente, a secretária de Assistência Social, secretária Maria Cláudia, também do Ministério, representando o Ministério Público Estadual, doutor Daniel Paladino, sempre nosso parceiro, doutora Késia também, Ministério Público do Trabalho, e também o Alexandre Faria Luz, que é coordenador de políticas públicas da pessoa com deficiência e doenças raras aqui do município de Florianópolis. Também gostaria de registrar a presença do secretário adjunto de Mobilidade, Juliano Adriano de Barros, também da Associação dos Hemofílicos, senhora Maísa Butenberg Vieira. Também gostaria de doutor Daniel Paladino, que já citei, doutora Késia, também Cátia Regina, também todos os presentes também que se fazem nessa data. Como eu estava falando, o objetivo de... Não, antes de dar início, eu vou passar a palavra para fazer as considerações iniciais, a doutora Maria Cláudia, que possa fazer só uso da palavra, depois a gente dá início às explicações e passar todas as atividades que a gente pretende desenvolver aqui pela Frente Parlamentar. Boa tarde. Cumprimentando todos os presentes, em especial o nosso vereador Gabrielzinho, né, que teve essa iniciativa de criar uma frente para discutir uma pauta tão cara para o município, importante. A Secretaria de Assistência Social, o público das pessoas com deficiência é um público atendido em todos os nossos serviços, em especial o público que recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, é público do qual a gente faz buscas ativas, faz intervenções no sentido de atender as crianças na inserção da escola e tem todo um trabalho para garantir a acessibilidade, né? Desde a questão estrutural até um atendimento que garanta a inclusão nos serviços de convivência, nos CRAS e nos CREAS. Na proteção especial, a gente também tem um serviço específico, que é o CEPRED, que atende idosos e pessoas com deficiência, garantindo um atendimento pleno. Para além disso, nós temos diversas entidades que têm uma pauta específica, como a SIC, a Associação de Surdos e outras entidades que são conveniadas com a nossa secretaria e que recebem recursos da prefeitura para executar o trabalho. Uma pauta extremamente importante, que a secretaria faz questão de estar presente para articular com as outras políticas para fazer um trabalho efetivo. Agradecer o convite, né, e parabenizar a iniciativa. Muito obrigado, secretária. Também fazer o registro aqui de algumas entidades. O meu amigo, sempre parceiro, o Henrique, que representa a SIC, também desenvolve um excelente trabalho. A Sandra e a Cris, também da Associação de Surdos. Já citei também tem a pessoa da APAI, que também está aqui, chegou agora também com a gente, que está a Nívia Vieira, que é diretora da APAI. Qual mais que está aqui? Os hemofílicos, já citei. E também a doutor Daniel Paladino, a doutora Cristina Lima Carqueja, também, que fala sobre o centro, representa o Centro Catarinense de Reabilitação. Então, gostaria agora de passar a palavra para o Alexandre Faria Luz, que é o coordenador de políticas públicas para a pessoa com deficiência, também para falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas também e essas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Queria agradecer, em nome do prefeito, o Gabriel, pela iniciativa, a presença da secretária, doutor Daniel Paladino, doutora Késia, os demais presentes. A coordenadoria ela auxilia de forma direta o prefeito, dando algumas diretrizes, algum assessoramento, e também é a linha de frente da prefeitura junto com as entidades. É a porta de entrada
para as entidades na prefeitura. Então, aqui meus amigos, a Sandra, o Henrique, a Nívia, que a gente sempre tem um contato. Então, as entidades, elas podem procurar a coordenadoria, devem procurar a coordenadoria para qualquer ponto, né, específico, para a gente começar a estruturar ações de políticas públicas a médio e longo prazo para dar realmente o acesso à cidadania plena, né? Então, a Associação de Deficientes Físicos, né, cita até o Zezinho, procura a coordenadoria porque a calçada no entorno da Flodef, o entorno da Flodef está com má conservação. Então, com isso, a coordenadoria leva essa questão para a Secretaria de Obras, a gente verifica um projeto e executa. A Associação de Surdos, também a mesma coisa, está com um probleminha, um repasse de algum valor, encaminha para a coordenadoria conversa com a secretaria. Pelo status da coordenadoria ser transversal, né, então, é o ponto-chave para as entidades entrarem em contato com a prefeitura. Então, sempre fico muito aberto a qualquer projeto, ideias e até críticas de todas as associações, para realmente dar efetividade para a inclusão, né? E a frente parlamentar, eu acho que é um momento crucial para, principalmente, o debate, mas para forma mais efetiva, né, de algum projeto, para a gente sair do papel, né? Não ficar só no discurso e que realmente sair do papel. Então, agradeço novamente a oportunidade, vereador, e estamos aqui sempre para colaborar com o bem-estar da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao doutor Daniel Paladino, representante do Ministério Público de Santa Catarina, para suas considerações. Meu boa tarde a todos. É um prazer, novamente, ser convidado para estar aqui nessa casa. Há pouco tempo, questão de 2 semanas, aqui estive também a convite do vereador Gabrielzinho para tratar de uma ação que nós envidamos aqui nessa edificação, junto com todas as outras entidades, no sentido de verificar as questões arquitetônicas de acessibilidade do imóvel. Parabenizá-lo, vereador, né? Em seu nome também saudar as demais autoridades aqui presentes por essa iniciativa louvável de criar essa frente parlamentar e dizer que o Ministério Público Estadual ele se mostra e se mostrará no desenvolver desses trabalhos um grande parceiro, um grande colaborador e hipotecará todo o seu apoio para que essas ações realmente se traduzam, né, em efetividade, em resultados alvissareiros para toda a população, principalmente para as pessoas com deficiência. Destacar que nós, agora no começo do mês de fevereiro, criamos um grupo chamado Acessibilidade Floripa. Ele é composto por 11 entidades e esse grupo tem como missão primeira qualificar as edificações públicas e privadas e dotá-las de um mínimo de conforto e de acessibilidade para que as pessoas portadoras, as pessoas com deficiência, possam ter os seus direitos garantidos, principalmente direito de igualdade. Ao longo desses 6 meses, nós já realizamos 4 vistorias, inspeções em prédios públicos, incluindo aqui a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal também, o PROCON Estadual. Além disso, essa semana nós iniciamos também pelos equipamentos de lazer, e os cinemas, a sala de cinema do Beira-Mar Shopping, foram as primeiras a serem vistoriadas pela nossa equipe, e no mês seguinte faremos nas demais salas de cinema da cidade. Então, vereador, parabéns pela iniciativa, pela louvável iniciativa, e conte com o apoio incondicional do Ministério Público. Muito obrigado, doutor Daniel Paladino, sempre parceiro aqui da Câmara de Vereadores. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa o vereador professor Felipe, também sempre parceiro das causas. Gostaria de passar a palavra agora para a doutora Késia, representando o Ministério Público do Trabalho.
Boa tarde a todos. Saudando o vereador Gabrielzinho, eu gostaria de saudar a todos os integrantes da mesa e a todos os presentes, dizer que, para o Ministério Público do Trabalho, que, assim como o Ministério Público Estadual, cada um na sua área de atuação, tem como missão, dentre outras coisas, a garantia, contribuir para a garantia de cidadania. Para nós é uma honra, é um privilégio estar aqui. Achamos extremamente importante a iniciativa e gostaríamos de parabenizar por isso, porque entendemos que o trabalho em rede é o único capaz de garantir resultados efetivos e duradouros. E nós acreditamos que o trabalho da Frente Parlamentar vai ser no sentido de estimular, contribuir e promover esse trabalho em rede, né? Concluímos há pouco a terceira edição da Semana Inclusiva, com a participação de diversas das instituições que estão aqui. Temos percebido, nesses 4 anos de trabalho, né, do dia D e 3 da Semana Inclusiva, que temos tido alguma evolução no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. No entanto, sabemos que, tanto sob esse aspecto, quanto sobre os demais aspectos de cidadania, muita coisa ainda há que ser feita no nosso Estado, no nosso país e na nossa cidade, que é o nosso foco aqui hoje. Por isso, nós parabenizamos pelo trabalho e nos colocamos à disposição, enquanto Ministério Público do Trabalho, para contribuir, dentro das nossas atribuições, com aquilo que for possível para que esse trabalho seja exitoso. Muito obrigado, doutora Kézia, também sempre parceira das causas do direito das pessoas com deficiência. Falar agora um pouquinho sobre qual é o objetivo da constituição dessa frente parlamentar. Uma frente parlamentar, a gente, embora tenha aqui na Câmara de Vereadores a Comissão da Pessoa com Deficiência, só que ela trata mais sobre projetos de leis que existem e que estão em tramitação aqui na casa. Porém, a gente sabe que a pessoa com deficiência, a causa dos direitos da pessoa com deficiência, ela é muito mais ampla do que simplesmente os projetos que são protocolados aqui na Casa Legislativa. O objetivo é justamente fazer com que a gente possa fazer esse trabalho em rede, como a doutora Kézia falou, e o doutor Daniel Paladino também sempre tem defendido, o trabalho em rede. A gente sabe que hoje existem inúmeras entidades que precisam de apoio do poder público e a gente precisa simplesmente fazer essa ponte de ligação que é entre as entidades e o próprio Poder Executivo. Então, a gente tem feito esse trabalho, a gente sabe que hoje existem especificidades, tem aqui a Sandra, que é da Associação dos Surdos, tem o Henrique da SIC, também tem o pessoal da PAI, cada um na sua especialidade, especificidade, porém, a causa ela é uma só, que é a pessoa com deficiência, independente do problema que é. Então, a gente precisa, sim, fazer esse trabalho, que a gente sabe o quanto é complicado, o quanto é difícil a gente conseguir batalhar pela nossa entidade, mas, com certeza, se cada um puder trabalhar em conjunto com as demais entidades, com certeza a gente vai poder ter muito mais força, muito mais voz, muito mais condições para se conquistar o êxito naquela situação que realmente é a causa da pessoa com deficiência. Então, por também sofrer na pele essa situação da pessoa com deficiência, eu também sempre tive essa forma de atuação muito antes de estar como vereador, e agora na Câmara de Vereadores a gente puder estar batalhando nisso aí. Faço parte da Comissão da Pessoa com Deficiência daqui da Câmara, e justamente como eu falei, a ideia de constituir essa frente, justamente é batalhar com políticas públicas, fazer essa interlocução entre as entidades, a coordenadoria, o Poder Executivo e também o Ministério Público, a OAB também. Então, esse é o nosso objetivo. E, dentre algumas pautas, a gente selecionou
alguns temas importantes que eu já tinha conversado. Inclusive, um dos temas é a questão da questão da constituição ou da criação de um fundo municipal da pessoa com deficiência. Conversei com a doutora Kézia, acho que eu conversei também com o doutor Paladino, com essa intenção, porque hoje a gente sabe que uma das formas de subsistência das entidades, uma das maiores formas de subsistência das entidades é através de convênio junto ao poder público. Só que esse convênio, às vezes, demora, tem cronograma, só que a gente sabe da dificuldade que o município, isso não é peculiaridade só do município de Florianópolis, só que existem outros municípios também que passam pela mesma dificuldade financeira, que é no questão dos repasses, só que as entidades elas têm as suas obrigações, seja ela com obrigações com a manutenção do prédio público, com a manutenção dos funcionários, pagamento de contas, e muitas dessas contas, por exemplo, ela acaba não podendo, até por força de lei, não podendo ser paga pelos convênios do município. E aí depende da doação, depende de empresas, depende de pessoas voluntárias, que tu não tem como prever. A PAI sabe que como é que está a situação de surdos, a mesma coisa, a SIC também. A gente sabe a dificuldade que é de encontrar doadores. Além disso, não é algo que é confirmado, que é continuado. Se a gente conseguisse um doador que todo mês fosse garantido para a entidade, X, a entidade não precisaria se preocupar com os custos extras que não são abrangidos pelos convênios. Então, por isso a ideia, por exemplo, de criar um fundo municipal. Porque aí poderia colocar projetos que justamente a gente poderia estar abrangendo esses outros custos. É uma possibilidade. Levamos para a doutora Kézia também a situação de repente, a gente sabe que as empresas ela têm determinadas situações que elas são obrigadas a cumprir cotas para poder do mercado da inclusão e da inserção no mercado de trabalho. E o Ministério Público do Trabalho ele acaba autuando muitas vezes as empresas que não fazem esse tipo de inclusão. Então, por que não destinar parte dessa verba ou essa verba para esse tipo de ações, esse tipo de projetos? É uma alternativa, por isso que a gente precisa construir em conjunto ações do Ministério Público, TAC, também poderia ser nesse sentido. Então, tudo são ideias que a gente pode aqui estar constituindo em parceria com as entidades, justamente para a gente poder estar construindo uma melhor forma da questão da constituição desse fundo municipal. Embora a gente saiba que o Fundo Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, ela não é de competência do Legislativo, eu não tenho, eu, como vereador, a legitimidade para propor esse fundo. Só que a partir do momento que a gente conseguir constituir, elaborar uma minuta, por exemplo, que seja em parceria com as entidades, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, com certeza a gente vai poder estar levando essa proposta assinada pelas entidades e ter maior legitimidade para chegar no prefeito municipal e falar, prefeito, esse é o interesse das entidades. E aí ele não teria o porquê ou não teria, a princípio, qualquer tipo de justificativa para negar esse tipo de problema. Então, acho que isso é nessa mesma linha que eu falo, que o objetivo do trabalho em rede. Porque, com certeza, se eu chegar, ou se a SIC chegar lá com a ideia de, vou levar essa ideia da criação do fundo para o prefeito. O prefeito fala, é uma entidade, não que ele não vá dar a atenção devida, mas se forem várias entidades, várias pessoas solicitando, com certeza, teria muito maior peso, muito mais intenção para a gente poder estar constituindo esse fundo municipal. Então, a gente vai passar depois uma ideia de minuta, aí a gente vai estar anotando aqui os e-mails de todo mundo também, para a gente poder estar fazendo reuniões, a princípio mensais, de repente acho que seria interessante, de repente pode até estar constituindo aqui um melhor dia para todo mundo, de repente fazer reuniões mensais para a gente poder estar discutindo temas, alguns que eu coloquei aqui e outros que podem surgir, que a gente vai poder estar também deliberando aqui durante a frente parlamentar. Uma outra ideia que a gente teve, além da questão do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, é a questão da consolidação das leis da pessoa com deficiência. Quando eu assumi como vereador, eu tenho uma amizade na verdade, estudei no colégio, durante a faculdade também, com a doutora Ludmila Hannes, que é presidente, ou acho que agora ela se afastou, do direito da pessoa com deficiência na OAB.
E eu perguntei para ela, pô, Ludmila, vamos conversar sobre a questão da legislação, o que a gente pode aplicar, o que não pode, o que a gente pode estar construindo como leis. E uma das frases que ela me falou, e realmente faz sentido, é que, Gabriel, a gente não precisa construir muito mais leis da pessoa com deficiência. A gente precisa realmente que as leis que existem sejam aplicadas. Então, falta o quê? Fiscalização, falta poder de mobilização, de cobrança, seja do Poder Legislativo, seja das entidades, junto ao Poder Executivo. Então, a gente sabe que não precisa criar uma lei para falar sobre, por exemplo, de calçadas. Então, a gente sabe que existe um manual que foi lançado recentemente, Manual de Calçada Certa, só que a gente precisa fiscalizar, cobrar. O Henrique me passou uma demanda um tempo atrás sobre uma situação que tinha um buraco lá perto da SIC, que 2 pessoas que acabaram caindo naquela localidade. Então, falta o quê? Não é que tenha calçado, falta manutenção, falta muitas vezes essa situação de levar ao conhecimento do poder público. A gente encaminhou isso aí para a Secretaria de Infraestrutura, que na mesma hora, aqui já fica o registro do Anderson, que é o diretor de obras, e a Iris, que é a secretária, acabou resolvendo esse problema. Então, a princípio, não teria problema nesse sentido. Só que tem todo o entorno, tem toda aquela parte da vigília básica. Então, não é só aquele buraco em específico, existem várias outras situações. E falando sobre a questão de legislação, a gente sabe, na mobilidade, por exemplo, está aqui o secretário adjunto, e a Gorete, que está há bastante tempo também, já é conhecedora da Secretaria de Mobilidade, que existem várias legislações que tratam sobre a pessoa com deficiência. Só que algumas se sobrepõem a outra, algumas elas se conflitam com outras, algumas não têm aplicabilidade, outras não têm. Então, a gente precisa fazer essa compilação para que a gente possa... se existem 30 leis falando sobre questão de mobilidade, que a gente possa, de repente, compilar e diminuir. Isso aí é para o direito do processo legislativo, então, ou diminuir, ou aperfeiçoar. Então, a gente fazer esse estudo em conjunto. A Assembleia Legislativa, ela fez isso aí, eu acho que o doutor Daniel, não sei se chegou a participar dessa consolidação, a Assembleia Legislativa chegou a fazer com as leis estaduais. Então, de repente, fazer isso no município também. Então, não só com a questão de mobilidade, mas também com relação ao que disciplina a questão da assistência social, que trata muito mais a fundo, como a questão da Secretaria de Educação também, que trata sobre a questão do direito à educação da pessoa com deficiência. Então, aqui também tem a coordenadoria que faz essa transversalidade com as demais secretarias. Então, esse também seria um dos focos A gente sabe que é um trabalho demorado, um trabalho complexo, um trabalho que vai demandar tempo, só que cada um que puder ter essa especificidade, poder estar trazendo para discussão. Aqui tem... Vi aqui que o secretário adjunto trouxe algumas legislações que tratam sobre a questão do transporte, que a gente pode estar pegando essa situação e podendo estar discutindo em conjunto. Isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para adequar, e a gente vai estar fazendo esse contato, essa discussão em conjunto, para a gente poder estar trazendo uma legislação. Não seria um código municipal da pessoa com deficiência, como existiam alguns movimentos para poder criar, que eu acho que esse não é o objetivo de criar um código municipal da pessoa com deficiência. A gente tem que, sim, que fortalecer a LBI, que é fortalecer a lei nacional, acho que é o mais importante, e as leis municipais a gente possa consolidar e fazer com leis que realmente elas sejam aplicáveis e que possam ser cobradas depois do Poder Executivo. Então, também seria uma das ideias. Outra ideia também, que a gente pôde estar fazendo dentro do gabinete, a gente acabou dando um start, que depois a gente vai estar podendo apresentar para vocês. Até peço desculpa que até ia tentar apresentar hoje, mas como teve algumas alterações nesse relatório, acabo não apresentando hoje, mas a gente já tem uma discussão para apresentar uma reunião ampliada no âmbito da comissão da pessoa com deficiência, que é tratar sobre a questão das vagas de Zona Azul. Então, essa é uma discussão que a gente verifica, a gente fez uma constatação em loco, embora primeiro a gente oficiou tanto a Secretaria de Mobilidade quanto a Secretaria de Infraestrutura e a empresa que é a concessionária, que é a Dom Parking, para que ela pudesse apresentar as informações do que tem de vagas destinadas à pessoa com deficiência e os locais e os números e como é que está a situação. A gente fez a partir desses dados, a gente fez a constatação em loco, com fotos, com a situação, e verificando que a gente constatou que realmente a maioria ela ou não tinha sinalização, ou as que tinham sinalização, elas não eram acessíveis, porque não adianta nada a gente ter uma vaga
destinada à pessoa com deficiência, sendo que tem um meio-fio que tem 30 centímetros e, por exemplo, um cadeirante não vai conseguir adentrar na calçada, e isso que eu nem vou falar que a calçada não tem nem condições de transitar. Então, e isso não é acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, ela não é só voltada à pessoa com deficiência. A acessibilidade, ela abrange muito mais, é muito mais ampla. Então, fala também da pessoa que é a pessoa idosa, que também precisa de acessibilidade, a pessoa que usa um carrinho, a mãe que usa um carrinho de bebê, por exemplo, a mulher que acaba entrando com salto alto também, que se não tiver uma calçada. Então, a acessibilidade ela é muito mais ampla. Então, essa é a ideia também. A gente vai apresentar esse relatório e vai estar encaminhando para que a Secretaria de Infraestrutura, e aqui também fica um pedido para o doutor Daniel, que depois solicitando a Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa estar cobrando que elas se adequem, que elas tenham essa acessibilidade. Depois vou encaminhar o relatório também para todo mundo, e que o Ministério Público, foi encaminhar para o Ministério Público também, que o Ministério Público depois ele possa estar fazendo as considerações e tomando as medidas que entender cabíveis também. Eu acho que isso é o mais importante para a gente poder estar fazendo essa acessibilidade em alguns pontos. E eu vou passar agora também a palavra para as entidades que quiserem também falar um pouco sobre a situação da frente parlamentar, o que esperam, o que a gente pode estar contribuindo. Então, não sei se alguém quer fazer o uso da palavra antes de passar novamente aqui para os membros da mesa. Não sei se alguém quer fazer algum questionamento, alguma consideração. Pois agora. Sobre algum outro tema que acha interessante estar incluindo. Isso a gente sabe que a questão administrativas de convênios a gente vai estar... Aí seria algo mais pontual, mas a ideia realmente é discutir mais a questão macro, a questão de que a gente possa estar discutindo de políticas públicas, efetivamente. Sandra, quer falar? Pode ser aqui no... Mas aí ela vai estar... Pode falar aqui. Aí vai ter que fazer a transcrição. Então, Passa aqui a palavra para a Sandra, que é da assessoria de surdo. Desculpa. Então, boa tarde a todos. Também muito obrigada, Gabrielzinho. Estamos muito felizes de estar aqui. Obrigado à mesa também. Obrigada a cada pessoa que está na mesa e cada um que está aqui. Sobre acessibilidade. Eu concordo, tem várias leis, mas uma coisa específica que eu queria tratar a respeito da acessibilidade do surdo. Falta muitas coisas para melhorar, só que tem um problema. Falta um complemento. Faltam alguns complementos nas leis. As leis que já têm, elas precisam ser organizadas, elas precisam ser ajustadas. Por exemplo, com relação à língua, com relação à comunicação, da acessibilidade. Com relação a alguns lugares, principalmente com relação à audição, porque tem vários lugares que não tem nenhum tipo de acessibilidade para o surdo. Muitos lugares também têm informações sonoras e precisa, principalmente lugares de saúde, lugares de trabalho, para conseguir documentos. Enfim, vários lugares eles não têm essa acessibilidade para o surdo. Então, a gente precisa adaptar, a gente precisa de intérprete, de interpretação em certos lugares. Às vezes, o surdo ele vai precisar de certas informações também, mas tem vários problemas dentro desses lugares, dentro dessas empresas, que o surdo não tem hoje, né? Então, ele tem, às vezes, algum problema dentro da família, ele precisa dessa acessibilidade, ele precisa desse apoio, e não tem. Então, o surdo ele fica fora de tudo isso, né? Ele fica fora desse... Por exemplo, estou percebendo agora.
a dificuldade, né, com relação ao intérprete, porque não tem contato nenhum. É importante o quê? Com relação à área constitucional. Precisaria o quê? De uma assessoria, uma central de intérprete que pudesse dar essa acessibilidade para a gente. Viber. É o Viber, né? Viber. O Viber, que dá essa assessoria, que pode nos ajudar. Tem leis para o intérprete, mas que nem todas funcionam. A proposta do governo e da prefeitura também, para ensinar, elas precisam ser respeitadas, mas hoje elas não são. Então, a gente passa por todas essas dificuldades e acaba não conseguindo esse tipo de acessibilidade. Então, não é só acessibilidade, é com relação às pessoas também, ao humano. Ele precisa se desenvolver, precisa de vários tipos de acessibilidade, não é só com relação ao que a gente está falando hoje, né? Precisa de acessibilidade no banco, precisa de acessibilidade no hospital, em empresas, e não é fácil. Sim. Falta só o foco mais no surdo, né? Na comunicação do surdo, que hoje é a nossa grande dificuldade. Gabrielzinho. Claro, passo a palavra também agora para a Cris, que também trabalha na Associação de Surdos da Grande Florianópolis. Então, eu quero apresentar para vocês por que eu trouxe a Cristiana aqui hoje, né? A gente tem intérprete de Libras aqui da Câmara de Vereadores, mas como eles estão fora do contato diário do trabalho desenvolvido na associação, então acaba que ficando o discurso alijado, fora desse processo, desse contexto de sinais. Então, o mais importante é que tem um perfil de atuação de intérprete através de uma central com qualificação, com acompanhamento desses intérpretes, para que eles tenham realmente esse suporte enquanto profissionais e segurança de atuação, porque a comunidade surda é uma comunidade específica com uma língua específica. Então, se você não tiver esse contato diário, não adianta. Então, o profissional, o intérprete, ele tem um perfil de atuação. Então, é o que a gente precisa, é o que a gente quer. A gente quer chegar nos espaços e ter autonomia, e ter segurança, como qualquer cidadão. Então, o que a gente pede não é caridade, não é assistencialismo. A gente quer o reconhecimento enquanto uma língua de sinais legítima que está incluída na lei. Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa bandeira. O que eu estou apresentando aqui hoje, por exemplo, a Cristiana não é intérprete profissional de Libras. Ela é professora da educação especial do município de Florianópolis. Ela tem convivência diária na Associação de Surdos. Já incorporou a língua de sinais, então ela tem essa vivência. E os intérpretes de Libras, eles são qualificados no exercício da tradução, mas como eles não têm esse contato, é humanamente impossível para eles conseguir simplesmente, né? E eu não tenho como carregar um intérprete de Libras 24 horas por dia. Eu quero me comunicar 24 horas por dia. Vocês imaginem a nossa dificuldade se eu não tenho intérprete. Eu tenho uma língua, eu tenho conhecimento. Então, eu proponho aqui fortemente a questão da inclusão do VPED em todos os órgãos públicos. Tá? O VPED é uma empresa, né, que tem qualificação, inclusive também para acompanhar esses intérpretes. É o que realmente nos dá autonomia, nos dá segurança de acessar o espaço público ou privado e conseguir ter o acesso à comunicação plena. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra, Cris. Realmente, a questão do VPED, eu tive a oportunidade de verificar. É um aparelho, como foi explicado, que faz a tradução simultânea do contato da pessoa surda com os órgãos públicos, principalmente. Então, a gente teve, conversando na prefeitura um tempo atrás, na época ainda era o ex-secretário
Felipe Melo, ainda estava respondendo pela Casa Civil, e a gente levou essa demanda, foi feito aquele edital no Diário Oficial, que tinham 11, se eu não me engano, eram 7 para a educação, me corrija se eu estiver errado, Alexandre, 7 para a educação e 4 para os órgãos públicos em geral. Inclusive, na época, existia uma pré-determinação por parte do Executivo de colocar em alguns lugares, e uma da ideia que a gente conseguiu avançar seria ser indicado pela comunidade surda, porque eles sabem aonde tem uma maior demanda, então o Executivo, por mais que fosse fazer por boa vontade, mas realmente quem tem que determinar quais são os locais é quem realmente sofre na pele, quem realmente está no dia a dia, que precisa dessa acessibilidade plena. Então, só que acabou dando algumas situações de problema de prazo, e aí acabou teve alguns tipos de mudança também no Executivo. Então, a gente já está também retomando essa cobrança aí para que a gente possa estar colocando a questão do VPED. Eu, particularmente, na época que eu estava como diretor ainda do PROCON, passei por uma situação parecida, e justamente por não ter esse contato, por não ter essa acessibilidade, realmente a gente teve uma certa dificuldade no atendimento, e aí a gente vê que, se para a gente foi a questão da dificuldade, para a pessoa surda, realmente, ela passa isso diariamente também. A gente sabe que é dificuldade, então a gente vai estar conseguindo. Acho que o Alexandre aqui, não sei se tem alguma outra consideração, algo mais, se tem alguma novidade a respeito disso daí. Aproveitando a oportunidade, que só para dar uma resposta para a associação, né, que eu tenho contato já praticamente toda semana. Em relação a isso daí, a última informação que eu tenho, que foi feito um novo contato com a empresa para alinhar questões burocráticas e para fazer realmente a aquisição desses equipamentos. Além disso, o PROCON municipal também já está disposto a marcar um horário para conhecer, porque como lá tem um fundo, a gente consegue fazer pelo Fundo Municipal da Pessoa, direito do consumidor, né? Então, essas são as informações mais novas. Não, tá certo. Inclusive, do PROCON, a gente conversou na época ainda que a gente falou com o Marcel, que é o superintendente hoje do PROCON Municipal, e realmente ele se mostrava disposto, também com o secretário Celso Sandrini, para a gente possa fazer o PROCON possa fazer essa aquisição aí o mais breve possível. Então, existe uma predisposição, e com certeza acho que em breve a gente vai estar conseguindo, mas com relação àquela licitação que tinha sido alterada, a gente vai fazer essa cobrança novamente, fazer essa requisição, podemos até fazer via frente parlamentar, acho que seria interessante. Acho que, embora não abranja outras entidades, mas as próprias entidades também podem dar mais força a esse pedido, como quando for outro pedido também de outra entidade, para a gente possa ter maior legitimidade nesse sentido. Então, gostaria de alguma entidade gostaria de fazer algum uso da palavra também. Meu amigo Henrique, da SIC, da televisão. Pode ser me chamar no púlpito ali, por favor, meu amigo? Só gostaria que, antes de passar a palavra para o meu amigo Henrique, também de registrar a presença do pessoal da Fundação Catarinense de Educação Especial, e também da Jéssica, lá da APAR, da Associação dos Pacientes Renais, aqui de Santa Catarina. Então, a palavra, Henrique. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos. Há uns meses, 1 mês e meio, 2 meses atrás, nós recebemos na entidade, na SIC, a visita do vereador Gabriel, e ele comentou sobre esse fundo, e nós recebemos isso com muita alegria. É uma iniciativa nobre. Esse fundo tem uma importância vital para essas entidades que nós representamos. Eu vou dar um exemplo. Nós, todo mês, fechamos a prestação de contas dos nossos convênios. Um exemplo
um convênio com a Secretaria de Assistência Social. Nós fazemos o possível para economizar e para que aquele valor se encaixe dentro do orçamento. Às vezes conseguimos, não é todo mês, mas às vezes conseguimos que sobre algum valor, 2, 3 mil reais. E nós temos que devolver. Às vezes temos uma conta de luz de 3 mil reais para pagar e não sabemos como, e temos que devolver. Não pode ser utilizado. É a legislação, nós entendemos que assim funciona. Outro exemplo, nós recebemos 12 parcelas anuais, no caso específico da assistência social, para pagamento de folha. Mas esses funcionários também têm férias e 13º. Nós hoje estamos numa briga. Nós estamos hoje, no final de 2018, vendendo o almoço para comprar a janta, para poder pagar o 13º desses funcionários. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos. Mas nós matamos um leão por dia para poder atender o que o Estado não consegue atender. Não consegue. Então, vereador, esse fundo vem atender essas necessidades, com certeza. E é com muita alegria que nós recebemos essas informações, essa notícia. E nós temos certeza que, em breve, nós não vamos ter esse tipo de problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Assim, esperamos que a gente possa, o mais breve possível, fazer essa consolidação aí do Fundo Municipal e encaminhar ao prefeito municipal, justamente para que a gente possa estar tentando verificar essas situações. Gostaria de passar a palavra para a secretária Maria Cláudia, da Ciência Social, só para consideração referente à fala do Henrique da SIC. É uma pauta importante e tem se repetido em vários espaços que a gente tem frequentado quando a gente trata dos convênios da Secretaria, do novo formato, né, que advém do marco regulatório, que foi implementado, então, uma lei do ano passado. O marco regulatório iniciou em 2014, só no ano passado a gente implementou, né, já com o prazo um pouco extrapolado, e nós começamos a implementar ele no município, não apenas por desejo, mas por uma obrigatoriedade legal, né? O Tribunal de Contas e a Superintendência de Transparência têm uma série de exigências acerca dos recursos públicos pagos para entidades e instituições. Todo recurso, toda prestação, ele tem que estar relacionado ao que a entidade apresentou como plano de trabalho. Se no plano de trabalho foi previsto o pagamento de 20% da folha, não a totalidade dela, mas 20%, a prestação de contas ela tem que estar totalmente relacionada àquilo que foi aprovado no plano de trabalho. Qualquer incoerência entre a prestação de contas e aquilo que foi aprovado gera a glosa na prestação de contas e faz com que a entidade tenha que devolver recursos. Entendo que a gente vive um momento de transição entre o que tudo podia e uma percepção do que nada pode. Eu acho que isso, todo momento que há uma nova legislação, acontece, né? Seja com cinto de segurança, seja com atravessar na faixa, ou com marco regulatório. Então, o que antes, por exemplo, no FIA, poderia fazer manutenção de entidades, e aí várias entidades aqui também recebem recursos do FIA, hoje não pode mais. E aí tem um grande quebra-cabeça para a gente tentar aliar a necessidade da entidade, a necessidade da legislação e as adequações. O que a gente vem propondo é uma aproximação com as entidades
fazendo capacitações. Na última semana, a gente teve uma parceria junto com o Fundo Social, a Fiesc, o SESI, a ENDE, o pessoal da Incentivo e Projetos, para pensar de que forma planejar essa intervenção, né, essa aplicação do recurso público. São 12 parcelas, porque o município também recebe 12 parcelas, toda a forma de pagamento se dá anual em 12 parcelas. Não quer dizer que vocês não possam pagar o 13º, mas que tem que prever dentro desse plano o pagamento disso. Então, hoje é possível, por exemplo, escolher o valor de cada parcela. Eu posso escolher receber X valor nas 11 parcelas e, em dezembro, ter um valor dobrado para pagar o 13º. Essa liberdade de organização é da entidade, e ela precisa estar conectada necessariamente com a contabilidade. Não é possível pagar 13 parcelas, porque o serviço também não é executado em 13 parcelas. Não necessariamente ele é sempre utilizado para pagamento de recursos humanos. Como é um serviço cofinanciado, ele não é um serviço 100% público, ele não é 100% financiado pela prefeitura, ele não é um serviço nosso. A gente cofinancia. Então, se pressupõe que haja algumas outras fontes de recurso e contrapartida da entidade. Ela tem a liberdade e até o objetivo pelo qual ela foi constituída para existir. Então, acho que o grande desafio, e que a gente vive um momento de transição, é encontrar esse equilíbrio, né, entre o desejo, o mérito do trabalho que se realiza, a proposição de um plano de trabalho técnico, mas também com a contabilidade. No último evento, a gente fez um contato com o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade e pedimos que eles providenciassem uma capacitação, ainda que fosse de meio período, para as entidades, que a contabilidade realizada com recursos de empresa é totalmente diferente para o terceiro setor, em especial agora com as demandas do marco regulatório. Então, minha sugestão aqui é para a SIC e demais entidades que nos procurem, peçam orientações, procurem, encaminhem com o Conselho Regional de Contabilidade para poder fazer essas adequações. Se para vocês é ruim devolver o dinheiro, imagine para nós cobrar ele de volta, né? Mas não fazê-lo incorre numa ilegalidade. Alguém vai responder em algum momento, tanto a gestora do fundo, que repassou o recurso de forma ilegal, quanto a entidade que o recebeu. Então, acho que fica esse desafio para a gente, encontrar o equilíbrio e fazê-lo da forma correta, né? Eu acho que vocês têm muitas dificuldades, vivem quebrando a cabeça para tentar encontrar os meios de existirem, né, de sobrevivência. E a gente está lá disponível para isso, para tentar encontrar esse meio termo, esse equilíbrio, mas da forma legal. Porque fazer o tudo pode para tentar dar um jeito aqui, daqui a um tempo a gente vai pagar por isso, e aí devolve, paga juros, tem toda uma questão. Então, acho que daqui para frente a gente começa a pensar nesse momento de transição e encontrar esse equilíbrio. Fica o meu convite, né, para que a gente possa repensar. A SIC é uma entidade que é muito importante para a Secretaria, recebe recursos do convênio da Proteção Social Especial, de média complexidade, atende com serviço de reabilitação. E, mensalmente, né, e aí uma coisa que eu queria destacar aqui, que é responsabilidade para a Prefeitura de Florianópolis, o convênio com as entidades é tão importante que, desde o ano passado, nós pagamos em dia todas as parcelas, né? Não houve nessa gestão atraso em nenhum momento, entendendo que, embora se tenham dificuldades, mas não há atraso, né? E, anteriormente, nos últimos anos, as entidades ficavam 3, 4 meses sem receber o recurso. Era sempre uma dificuldade conseguir. Então, assim, embora tenham dificuldades, o compromisso da gestão tem sido pagar o recurso mensalmente. Então, essa confiança, essa credibilidade, vocês poderem trabalhar sabendo que no dia certo vocês vão receber o recurso, eu acho que dá uma segurança maior. Agora, o desafio é planejar e executar aquilo que se planejou, se apresentou no plano de trabalho, né? Muito obrigado, secretária Maria Cláudia. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que esse compromisso aí que a gestão tem assumido desde o início do mandato, de fazer com que
não tem atraso, que a entidade sabe da dificuldade e tem a sensibilidade do poder público de justamente para não atrasar. A gente sabe que, embora possa não cobrir todos os custos da entidade, mas pelo menos aquilo que é previsto, aquilo que ela conta, pelo menos que possa ser pago de forma pontual, que a gente sabe que as contas dos funcionários, as contas das entidades, elas não esperam. Então, aqui faço o registro aqui parabenizando a gestão da Secretaria de Assistência Social e também da gestão da Prefeitura por essa sensibilidade e esse compromisso do poder público. Também gostaria aqui de registrar a presença da Ana Paula Felipe, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e também da Ana Carolina da Cunha Moreira, que está representando aqui a Aflodef. Então, gostaria de passar a palavra à Ana Paula, que... A Kátia, desculpa, então a Kátia primeiro, desculpa. A Kátia Regina, para que possa fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Kátia Regina Ladevig, representando a Fundação Catarinense de Educação Especial. Primeiro, gostaria de parabenizar o vereador Gabriel pela iniciativa de criação dessa frente parlamentar. Até o momento, nós estamos falando de maneira ampla de acessibilidade, né? Nós sabemos que, com o passar do tempo, veio se fazendo inúmeras aquisições em torno da acessibilidade de pessoas com deficiência. No entanto, a gente sabe que isso ainda é muito deficitário. Então, eu penso que uma das proposições para essa frente parlamentar fosse também a deflagração de campanhas de conscientização da população, pensando no acesso à educação, no acesso ao trabalho, no acesso à formação profissional e também a questão da prevenção, né? Eu acho que a prevenção também é algo muito importante para que a gente possa, junto às unidades de saúde, junto à própria Secretaria de Saúde do município, estar pensando em campanhas de prevenção. E algo muito importante, porque nós não podemos falar em cidadania de uma pessoa quando ela não pode ser independente e autônoma. E a gente sabe que a via do trabalho é muito importante para que essa pessoa realmente possa ter essa cidadania. E que também a questão do acesso ao trabalho, então, também faça parte das discussões dessa frente parlamentar e também a questão da qualificação profissional. Hoje nós temos uma legislação que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência e, muitas vezes, elas chegam perante aos juízes e dizem, olha, eu não posso contratar porque eu não tenho gente qualificada. E a gente sabe que hoje você tem, mas se for possível o município abrir mais espaço para que essas pessoas realmente tenham condições de se formar profissionalmente, a gente vai começar a perceber que essas meras desculpas já não serão mais possíveis. Então, que realmente que essas questões, gostaria que fossem incluídas nas discussões, e a Fundação, enquanto uma instituição pública estadual, ela tem como compromisso estar presente em todos os municípios. Então, nós nos colocamos à disposição também para compor essa frente. Muito obrigada. Muito obrigada, Kátia. Com certeza, o trabalho desempenhado pela Fundação Catarinense ela é de suma importância para que possa fazer o desenvolvimento da pessoa com deficiência em todas as frentes. Então, agradeço aí pelo apoio e, com certeza, conte com a gente também. Gostaria de passar a palavra agora, então, a Ana Paula, representando o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Quando se dirige ao público, só gostaria de registrar também a presença da Letícia Búrigo Kirten, representando o Instituto Guga Kirten. Muito obrigado pela presença também. Primeiramente, boa tarde à mesa, os componentes da mesa e os convidados. Eu acho que, como o nosso primeiro encontro, a gente não pode deixar de
confraternizar, parabenizar, nos alegrarmos em relação a essa iniciativa, Gabrielzinho. Eu te parabenizo, né? Certamente tu deve ter pessoas a mais do teu lado fortalecendo essa iniciativa e parabenizo as pessoas que estão do teu lado em relação à frente parlamentar. É de forma muito verdadeira que eu coloco isso. Eu acho que isso hoje é isso que a gente tem que fazer, celebrar esse momento. Então, como o Gabrielzinho colocou, eu sou presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Mas estou aqui como representante da Secretaria Municipal de Educação. Né? E é justamente que eu gostaria de fortalecer a fala da própria da secretária da Assistência Social. Eu acho que o município, principalmente nos últimos anos, não vem medindo esforços para estar qualificando e mantendo essa referência, que o município ainda é referência em relação a atender a pessoa com deficiência. Né? Até eu demorei um pouquinho justamente por isso, porque até a esse momento, hoje, a gente está finalizando a computação de números de pessoas com deficiência que frequentam a rede municipal de educação de Florianópolis. E, nos 2 últimos anos, aumentou gradativamente, como a população de Florianópolis também vem aumentando de uma forma que a gente não está conseguindo controlar um pouco, mas, consequentemente, a rede municipal de ensino também vem aumentando. E hoje nós estamos com cerca de 1.000 estudantes com diagnóstico da pessoa com deficiência. E aí, quando o Gabrielzinho fala, né, em relação às pautas, e eu gostaria de registrar o que a gente vem necessitando, eu acho que articulando, a frente parlamentar vai contribuir em relação a isso, porque vai nos aproximar, por mais que a gente tenha a coordenadoria, por mais que a gente tenha o conselho, mas eu acho que é mais um momento que a gente possa nos aproximarmos e estar qualificando a vida da pessoa com deficiência, né? E, enquanto secretaria, a gente vem, né, contratando profissionais, realizando formações contínuas, abrindo a questão do serviço da educação especial, salas multifuncionais vem crescendo nos últimos anos. Só que não é só de educação que esse sujeito hoje necessita, né? Então, a gente percebe que as próprias entidades também, que são os nossos colaboradores em relação ao atendimento educacional, mas também estão lotadas, né? Acredito eu que também tem a ver com a questão do convênio, também tem a ver com o número de profissionais para atender essa clientela. E aí o que nos falta e o que nos aflige e é que a gente vem tentando buscar é a articulação realmente com a assistência e a saúde. Né? Os nossos estudantes hoje estão aguardando por muito tempo esse diagnóstico. A gente fala de 1.000 estudantes diagnosticados, mas a gente tem um número aí de quase 200 estudantes que estão aguardando por um diagnóstico qualificado, né? Um diagnóstico processual, que essa avaliação seja processual dessas crianças, né? Não tão tardias. A gente vê a PAI aí com um número grande aguardando por avaliação, o RIA aguardando por avaliações, né? Então, que a gente possa articular, em questão de entidades, órgãos municipais, de estar qualificando esse atendimento, essa avaliação em relação às pessoas com deficiência, à criança com deficiência. Né? E a criança que possa não ter deficiência. Como bem a Kátia colocou, a questão da prevenção. Né? Muito bem colocado, que muitas vezes a gente acaba remediando e não acaba prevenindo. E a outra questão é que os nossos jovens, na educação, eles estão crescendo. E é como a Kátia colocou, eu acho que a abertura do mercado de trabalho e a qualificação desses jovens para o mercado de trabalho em Florianópolis é essencial. Então, a nossa rede vem aumentando, né? As crianças estão crescendo da rede, que aí a gente atende até o 9º ano, e aí a gente acaba perdendo, muitas vezes, esse jovem, né? Porque aí a rede municipal vai até esse ponto, a entidade vai até outro, e aonde ele está? Né? Que jovem é esse? Cadê o jovem com deficiência?
A outra questão que eu gostaria de colocar e aproveitar o momento é de convidar a todos, como agora, como presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, é de estar fortalecendo o nosso Conselho Municipal, né? É um conselho de capital, de uma capital, e eu acho que a gente precisa estar muito mais fortalecido e muito mais qualificado também. Então, eu convido a todos, né, as entidades, muitas entidades já estão frequentando, mas a gente tem entidades que não estão sendo representadas no Conselho. Então, eu gostaria de agradecer esse espaço, né, em colocar em nome da Secretaria Municipal de Educação, como também do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E agradeço todas as parcerias, né, da coordenadoria, da frente, do Gabrielzinho, da Secretaria da Assistência Social. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Com certeza também grande parceira aí da causa e batalhadora pelas causas da pessoa com deficiência. Com relação à questão de educação, a gente também tem feito, a gente encaminhou um ofício à Secretaria de Educação, ao secretário Maurício, para justamente ter esse diagnóstico de quantas crianças hoje são atendidas pela rede municipal, justamente para quê? Para que a gente possa verificar a quantidade de alunos, qual a necessidade, qual é a maior incidência, verificar, além disso, onde tem o trabalho que é bem elaborado, bem conduzido pelo Ministério Público, através do doutor Daniel Paladino, a questão da acessibilidade no espaço público. E aí tem a questão da acessibilidade nas unidades de ensino. Então, é uma outra pauta também que, com certeza, a gente precisa também estar batalhando, também precisa estar fiscalizando. Inclusive, se não me engano, tem um TAC nesse sentido, com o Ministério Público, com a Prefeitura, para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento, esse acompanhamento e essa cobrança que tem que ser feita ao poder público para que a gente possa dar a acessibilidade necessária que a legislação prevê. Então, com certeza, a Ana Paula, que reforço também, já participei de algumas reuniões do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que reforço também que é mais um importante elo de comunicação para as entidades, que as entidades possam realmente estar participando, estar presente, para que possam também levar suas demandas, seus questionamentos, suas considerações, suas contribuições, com certeza tendo a Câmara de Vereadores através da Comissão da Pessoa com Deficiência, a Frente Parlamentar, as entidades, o Conselho Municipal, com certeza quem tem a ganhar é a causa, quem tem a ganhar é as entidades, e aí com certeza a gente vai poder estar, com certeza, cada vez mais batalhando pelos direitos e conquistando os direitos que nos é garantido. Então, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Trancou. Bom, boa tarde, eu sou a doutora Cristiane, eu sou médica especialista em reabilitação. Atualmente, eu sou gerente do Centro Catarinense de Reabilitação. E eu primeiro queria agradecer, lembrar do Centro Catarinense de Reabilitação, para ser convidado para fazer parte da frente parlamentar. Apesar de ser um órgão da Secretaria de Estado da Saúde, a gente está dentro do município de Florianópolis e a gente vive muito a realidade da pessoa com deficiência aqui, tanto da nossa cidade quanto do nosso entorno e do restante do Estado. Então, eu fico muito feliz de ver Florianópolis à frente desse tipo de iniciativa. Eu acho que, como a Ana Paula falou, a gente é a capital do Estado, a gente tem que dar exemplo, sim, de muitas coisas. Nós somos uma cidade grande, então fico feliz de estar participando dessa frente. E acho que tem várias coisas que a gente precisa discutir sobre a pessoa com deficiência em Florianópolis. Desde o acesso, e a gente pensar em acessibilidade, como a Ana falou, a gente tem a acessibilidade tanto dos serviços, acessibilidade dos locais. Então, a gente sabe que Florianópolis tem muitas barreiras em termos de acessibilidade da pessoa com deficiência. O Centro Catarinense de Reabilitação,
faz, desde o ano passado, a gente faz um programa que a gente chama de atividade terapêutica externa, em que a gente pega os pacientes que estão em programa e sai pela cidade. O objetivo disso é fazer, claro, que a pessoa vivencie a cidade, mas também, eu espero que em breve eu entregue, vou aproveitar então o Gabrielzinho, a gente pretende entregar para a Prefeitura as dificuldades que a gente encontra nos locais quando a gente vai com os nossos pacientes. Então, diversas dificuldades, principalmente barreiras arquitetônicas, mas, recentemente, eu, como cidadã, tenho encontrado outros tipos de barreira, que é a barreira cultural. Eu, hoje, sou voluntária socializadora de um cão-guia em treinamento, que é essa moça que está aqui no chão, é a Dakar. E aí eu comecei a me deparar com as dificuldades que as pessoas encontram no sentido cultural em relação à pessoa com deficiência. Então, hoje, eu me sinto mais pronta para falar sobre dificuldade de acesso, né? Então, eu já tive várias vezes que parar e explicar o que o cão está fazendo comigo, porque na nossa sociedade a gente não tem a cultura do socializador do cão-guia, nós temos muito poucas escolas de cão-guia no nosso país, eu acredito que o pessoal da SIC enfrenta muito isso, a gente tem uma fila gigantesca de pessoas cegas aguardando por um cão-guia, e hoje eu me vejo várias vezes na situação de dificuldade de acesso por barreira cultural, não é uma barreira arquitetônica. Então, acho que a gente tem muito, sim, para conversar e discutir dentro de uma frente parlamentar em Florianópolis, porque a gente pode aproveitar o exemplo de ser uma capital, de estar nos holofotes e mudar, sim, cultura e vários paradigmas para a gente melhorar a vida da pessoa com deficiência. Eu esqueci, está ali na minha cadeira, saiu hoje, na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, uma situação que eu enfrentei no metrô do Rio de Janeiro com a Dakar. Nós fomos impedidas de entrar no metrô. Nós fomos barradas no metrô do Rio de Janeiro por um problema de cultura, porque o funcionário achou que cão-guia só entra se ele tiver com cego. Então, tem muita coisa que a gente tem que melhorar. Eu não gostaria de sair no jornal de novo por tentar acessar o transporte público em Florianópolis e não conseguir, mas é com a questão cultural que a gente vai conseguir realmente melhorar. Acho que essa frente parlamentar é muito importante para a gente ganhar visibilidade e trabalhar melhor pela pessoa com deficiência dentro da nossa cidade. Obrigada. Muito obrigado, Cristiana, doutora Cristiana. Realmente é uma situação que, com muito debate, com muita discussão, com bastante conscientização, com certeza a gente vai conseguir aos poucos mudar essa cultura. Inclusive, teve recentemente um caso também no transporte coletivo aqui de Florianópolis, que aconteceu também uma situação meio parecida também. Então, mas é algo que é cultural, que com certeza, a partir do momento que a gente levar ao conhecimento da sociedade, ao conhecimento das entidades, com certeza a gente tem a melhorar essa cultura cada vez mais. Mais alguém quer fazer algum tipo de consideração? Alguma entidade? Então, passa a palavra para o professor Felipe. Então, passa a palavra agora para o vereador professor Felipe também. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar aqui o vereador Gabrielzinho, parabenizá-lo pela iniciativa. E eu quero fazer aqui algumas considerações. Uma delas, eu acredito, que quando se coloca aqui que nós temos aproximadamente 1.000 crianças na rede municipal de educação, que são crianças que são atendidas por uma questão... Eu acredito que numa discussão, provavelmente, o grande número dessas crianças com TDAH, né? Imagino eu. E o TDAH, ele é discutível, inclusive, com relação a ser considerado ou não a deficiência, né? Não é? Não estão incluídos esses? Porque esses têm laudo. Estão incluídos? Sim, e eles têm laudo. Aqui em Florianópolis não é. Exatamente. A Constituição
estava dando uma olhada até no artigo 208, ela deixa uma situação de condição, né, da escola de dar o atendimento. E o TDAH, em algumas cidades, ele é considerado, em outras não. Ele abre. Né? Isso é uma questão também de interpretação de lei. Uma outra situação, que eu acredito ser bastante conveniente também para a comissão, é que ontem nós tivemos uma reunião ampliada no Santa Mônica, discutindo trânsito e discutindo mobilidade na região do Santa Mônica, onde vocês devem ter acompanhado pela imprensa, uma série de alterações tinham sido feitas, promovidas pela Prefeitura. Nós já vimos antes, chamando a atenção para o debate, para essa discussão, e a comunidade se manifestou e não aceitava, a comunidade, parte da comunidade, não aceitava de forma alguma e se manifestaram veementemente com relação a isso. Em nenhum momento, se discutiu a questão da acessibilidade, em nenhum momento alguém da comunidade se manifestou dizendo que nós precisamos sim pensar nas nossas calçadas, precisamos sim colocar a questão dos botões adaptados para os semáforos, ter um semáforo adequado para as pessoas que necessitam desse instrumento. Nós temos na região, aproximadamente, se eu não me engano, doutor Paladino, eu acho que umas 4 casas, não sei se chega a 5, mas umas 4 casas de atendimento a idosos, casas que têm esse fim. E essas pessoas, e muitas vezes, elas são pessoas que têm muita dificuldade ou completamente, né, a situação de completo a não possibilidade de locomoção, precisam de cadeiras, são cadeirantes. E quando não se discute, quando não se fala de calçada, e quando não se discute a questão das faixas elevadas, infelizmente é a questão que hoje prevalece. Nós temos na nossa cidade, como em todo o país, como em todo o mundo, as pessoas olhando primeiro para si e depois deixando de olhar para os demais. E isso ficou muito claro ontem à noite. Eu simplesmente tinha como propósito chamar a discussão, parabenizei a Prefeitura pela iniciativa de promover algumas alterações, não concordava com todas as alterações, mas eu acredito que aquela reunião de ontem, ela tinha um objetivo que poderia ser muito, muito proveitoso. E não foi. Não foi porque voltou-se tudo como estava e não se discutiu pontos fundamentais. Só que esses pontos fundamentais se dão para essas pessoas que precisam se juntar a associações para muitas vezes serem visíveis com miopia, com lentes, talvez, com lentes muito grandes. As associações, elas permitem isso. Elas criam lentes de uma amplitude muito grande, elas dão uma amplitude para que quase se enxergue as pessoas com deficiência. Mas elas ainda existem, eu pelo menos ainda vejo muitos desses, principalmente pelos demais, pelas pessoas que assim como eu, dizem que não possuem, que não são deficientes, somos todos, né? Mas essas pessoas, muitas vezes, elas não enxergam, elas se tornam pessoas que não são videntes, não conseguem enxergar as pessoas com deficiência, que não conseguem enxergar as pessoas diferentes. Então, nós somos todos diferentes, nós temos que nos enxergar. Então, novamente, parabenizo, é uma frente parlamentar importante, né? O Gabriel é um vereador propositor de discussões muito interessantes para essa casa. Peço desculpas pelo atraso, mas em função, inclusive, dessa reunião de ontem, nós estávamos respondendo muitas coisas e eu me atrasei quase 30 minutos aqui para descer do gabinete. Tá? Mas espero que esteja justificado. E quando tivermos audiências nesse sentido, para discutir mobilidade, para discutir situações de trânsito que sejam, essas associações também têm que ser lembradas. Nós temos que estar... Foi uma falha. Nós temos que fazer com que essas associações estejam presentes para que essas pessoas sejam lembradas, para que elas sejam faladas e, principalmente, sejam vistas. É isso. Muito obrigado, vereador professor Felipe. Então, já dando o encaminhamento final aqui, passo a palavra para o doutor Daniel Paladino. Posso fazer a consideração final? E aí a gente depois dá os encaminhamentos. Bem, Bem, vereador Gabriel, já nas minhas considerações finais também, eu quero mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa desse evento e parabenizar a todos que fizeram uso da palavra
Eu acho que foi muito importante nós recolhermos, né, todas essas lições, né, essas manifestações de pessoas que atuam na linha de frente, né, e que conhecem com profundidade a nossa realidade. E essas falas só nos mostraram que realmente nós temos um longo caminho pela frente, um longo percurso. Mas eu posso dizer que, ao mesmo tempo, né, que esse desafio se mostra grandioso, por outro, eu fico muito feliz em poder fazer parte, né, dessas ações, desses fóruns, e isso, até bem pouco tempo atrás, era algo quase inimaginável, né, porque a questão envolvendo pessoa com deficiência, a questão envolvendo acessibilidade, era praticamente desprezada, ou não merecia o seu devido valor. E eu tenho participado semanalmente desses fóruns, e não só dos fóruns, né, eu participo de ações concretas de execução dessas políticas em prol dessas pessoas, em prol da acessibilidade, em prol da igualdade. Então, mais uma vez, meus parabéns, agradeço a toda a mesa, são pessoas com quem eu tenho contato quase que diário, e também sei que são grandes empreendedores nessa área relativa à acessibilidade e da tutela da pessoa com deficiência. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Daniel Paladino. Eu que agradeço, em nome da Câmara de Vereadores, em nome das entidades aqui também, a parceria e o trabalho que é feito e desenvolvido pelo Ministério Público, junto com as entidades. Passo a palavra agora para a secretária municipal de Assistência Social, doutora Maria Cláudia. Dizer mais uma vez da nossa satisfação de estar nesse espaço discutindo essa pauta, que é tão importante para a gente. Parabenizar o Gabrielzinho mais uma vez, o professor Felipe. Na semana passada a gente teve também a alegria de vir discutir o plano decenal dos direitos da criança e do adolescente. Então, essa casa tem prestigiado muito as pautas da Secretaria da Assistência Social, que muito nos orgulha, e de forma muito carinhosa, quero agradecer vocês por esse espaço para a nossa política de assistência. Queria registrar que vários espaços são importantes para a pauta relacionada às políticas públicas. A Frente Parlamentar é um espaço especial porque vai congregar todos os interessados nos projetos de lei e numa proposta legislativa em relação à pauta. Mas nós temos tantos outros espaços para discutir a questão da pessoa com deficiência e que muitas vezes tem estado esvaziado, como o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Ao instituir um conselho, a gente tem muita dificuldade de criar esse espaço do conselho, que é um espaço previsto em Constituição, um espaço político, deliberativo, participativo, paritário, em que a gente discute a política pública do município. E aí quero aproveitar o espaço para tensionar, né, os representantes aqui da sociedade civil, e levo também a responsabilidade de tensionar os órgãos representantes governamentais para que a gente fortaleça aquele espaço. Não foi um ou dois momentos em que as plenárias do Conselho não foram realizadas por falta de quórum. E isso é um sintoma muito grave, né, do ponto de vista da assistência social. Para a gente é um fato complicador, e aí eu queria registrar isso, da nossa preocupação enquanto secretaria, de que a gente possa fortalecer e envidar esforços para a retomada e fortalecimento daquele espaço. Um espaço não substitui o outro. A frente não vai substituir o espaço do conselho, nem o conselho da frente e nem a coordenadoria. Todos os espaços devem se unir para somar o fortalecimento da política pública. Cada qual tem o seu objetivo, embora tenhamos uma repetição das representações ou muitas pautas se repetem, mas cada qual tem um objetivo. Então, deixo aqui, finalizando a minha fala, né, um agradecimento ao coordenador da pessoa com deficiência, que nos procura para somar esses esforços, nos cobra, enquanto secretaria, para tensionar. Agradecer aos vereadores, doutor Daniel Paladino, que tem sido diariamente, semanalmente, nosso parceiro, né, na pauta dos direitos humanos, que circundam todos os temas da secretaria, promotora Kézia, nosso agradecimento também. E pedir que vocês repensem sobre o espaço do Conselho e se façam presente. Boa tarde.
Muito obrigado, secretária Maria Cláudia, com certeza. Como foi falado, justamente esse é o objetivo da frente: somar esforços, unir as entidades e fazer com que todo mundo junto possa batalhar por um bem comum, que é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, passo a palavra agora para a doutora Kézia, para fazer as considerações finais. Quero apenas, em nome do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina e como procuradora-chefe da instituição aqui no Estado, agradecer a oportunidade e dizer que o Ministério Público do Trabalho vai participar e está à disposição para contribuir com aquilo que for possível. Né? Muito obrigado, com certeza um apoio muito importante aí para a causa, que com certeza vai dar maior legitimidade ainda. Passo a palavra agora para o Alexandre, fazer as considerações finais. Alexandre, coordenador de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Gostaria de reiterar a fala da secretária da Assistência Social e, além disso, que a gente faça uma reflexão que Florianópolis, com base numa avaliação feita pelo IPUF, ela traz que mais de 90% das calçadas de Florianópolis são péssimas ou ruins. Ou seja, durante muitos anos, a gente não se preocupou com o simples fato da manutenção de uma calçada. E a gente não vê o reflexo que isso causa na cidade. A falta de mobilidade, ela prejudica de uma forma absurda. E a gente está se preocupando agora com uma coisa simples, que durante muito tempo não foi dada a devida atenção. E, com isso, gera um ciclo vicioso que nenhum espaço, quando a calçada não é acessível, nenhum espaço público, nenhuma edificação pública, ela também não é acessível. Então, eu não conheço um órgão que tenha um atendimento, posso até estar errado, de um intérprete permanente numa edificação. Normalmente, o surdo tem que procurar para o intérprete ir até o local e ser atendido, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. E, se for ver, é por causa do acesso. Então, quando eu coloco a da calçada, é porque, normalmente, a gente começa a sair, por mais que o deficiente auditivo ele não tem algumas barreiras arquitetônicas como o deficiente físico, mas é um ciclo vicioso. Então, Florianópolis, por mais que seja uma capital, a gente está aqui batalhando, discutindo políticas para eliminar essas barreiras, só que a gente tem que ver que o nosso passado, doutor Paladino, ele é cruel, o descaso que foi feito. Então, falo aqui como coordenador que eu converso desde o pessoal da assistência social, saúde, mobilidade, a infraestrutura, porque durante muito tempo eu não vi essa mobilização que a gente está tendo agora para realmente colocar em prática. A discussão na frente parlamentar é vital por uma questão legal, a discussão dentro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é para dar força para as entidades. As entidades é o local que as entidades conseguem impor, de uma certa forma, o executivo, o legislativo, de algumas ações. Então, deixo aqui o trabalho feito pela Prefeitura para diminuir. A Prefeitura tem vários projetos agora voltados à acessibilidade, porque a gente entende que, quando a pessoa com deficiência está na rua, está no comércio, está nos órgãos públicos, ela consegue realmente cobrar de forma ativa os seus direitos. Então, queria só realmente deixar aqui registrado, Gabriel, o trabalho feito pela Prefeitura e colocar sempre à disposição tanto a coordenadoria quanto as outras secretarias para o fomento nas discussões aqui na frente parlamentar. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, Alexandre, com certeza sempre um parceiro aqui da
das causas da pessoa com deficiência, fazendo essa interlocução entidades, Câmara de Vereadores e também o Poder Público através das secretarias. Então, agora a gente vai dar os encaminhamentos, que seriam aqueles pontos já levantados, que a gente falou sobre a consolidação, a questão da criação do Fundo Municipal, alguns outros encaminhamentos que a gente pôde tentar captar junto às entidades, que é a questão do acesso ao trabalho, a discussão do acesso ao trabalho, e também a questão de formação profissional, através dos cursos, através do GEOF. Então, a gente vai fazer essas discussões. A gente vai montar um grupo também do e-mail, tem um contato de todos também, e a gente fazer essas discussões, e aí na próxima reunião a gente vai poder estar encaminhando esses materiais para conhecimento, e aí na próxima reunião a gente vai estar também podendo estar discutindo temas daí não tão abrangentes como agora, que é a primeira reunião mais de apresentação, mas aí temas mais específicos para a gente possa estar tentando dar os encaminhamentos, finalizando e dando os encaminhamentos necessários. Então, aqui agradeço novamente a participação do Dr. Daniel Paladino, doutora Késia, vereador professor Felipe, secretária Maria Cláudia, Alexandre representando a coordenadoria, as entidades e todo mundo que nos assistiu. Então, muito obrigado. O gabinete está sempre à disposição, a Câmara de Vereadores está à disposição. Um abraço e está encerrada a sessão.